Romanos capítulo 8, ali no versículo de número 31, nós paramos. Diz assim, ó. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo, estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeira coisa que eu quero frisar aqui, às vezes as pessoas mudam esse versículo. Como assim, pastor? Você já deve ter ouvido falar. Ninguém pode nos separar do amor de Cristo, só nós mesmos. Sim ou não? Só que o que a Bíblia está dizendo aqui? Nenhuma outra criatura. Você é criatura? Pastor, eu sou filho. Aqui está falando de criação de Deus. Nós somos criação de Deus, sim ou não? Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nem nós mesmos. Nem nós mesmos podemos nos separar do amor de Deus. É que a gente enfatiza o poder do homem acima do que ele tem. Assim como a gente faz com o diabo muitas vezes. Acima do que ele tem. E nós vamos ver depois no capítulo 9 muita coisa aqui. Só que, irmãos, o apóstolo ele diz assim, ó. O que nós podemos dizer dessas coisas? Que coisas? Ali antes, nos versículos anteriores, ele falou que todas as coisas contribuem, tanto o Espírito Santo intercedendo dentro do cristão, tanto as perseguições, as provações, tudo na vida do cristão aponta e contribui para o bem, como o próprio Deus fala, para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. E como nós vimos na semana passada que Deus parece, e na verdade faz com a gente, tem coisas que parece que afunilam até só um lugar para a pessoa sair, que é Deus. E a gente sabe que não é com todos, mas Deus faz isso com os filhos. Muitas vezes o filho está lá torto, o que Deus faz? Deus traz de volta. Deus não permite a consciência ficar acomodada, não permite a pessoa cruzar os braços, não permite a pessoa descansar enquanto não se voltar para Deus. O morto, ele não dá bola para Deus, mas o filho de Deus, ele pode se desviar. Quando ele está lá no meio, Deus não deixa a consciência dele em paz enquanto ele não tomar e voltar. Assim como o filho pródigo. Então as coisas contribuem. Eu estou no fundo do poço, mas o que eu faço? E a consciência está apertando. Deus chamando de volta. Mas a gente sabe que Deus não faz isso com todo mundo. A gente sabe que tem pessoas mortas que continuam mortas e ainda dizem, tá tudo bem comigo, eu gosto da vida que eu tenho, né? Aí o apóstolo diz, o que nós vamos dizer dessas coisas? Se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Se ele não poupou o próprio filho, mas ele entregou o filho dele por nós, como é que ele não vai dar com Cristo todas as coisas? Ele não está falando aqui do mundo do modo geral. O apóstolo Paulo está falando dos santos, dos filhos de Deus. Deus deu o filho dele para salvar o povo escolhido, os santos. E Paulo aqui está falando dos santos. Ele não está falando do mundo. Ele está falando, se Deus é por nós, se Ele faz as coisas cooperar para o nosso bem, como nós vimos e a própria experiência cristã nos mostra, que muitas vezes quando a gente está lá desviado do caminho, eu não estou falando você se perdeu, você deixou de vir na igreja, mas se desviado até aqui dentro no coração, Deus faz coisas que nos traz e nos atrai de volta para Ele, não é verdade? As coisas contribuem mesmo que a gente esteja torto às vezes, Ele nos atrai.
Agora, daí o apóstolo Paulo diz, ele não poupou o próprio filho, como é que ele vai negar as outras coisas para nós? Aí ele diz assim, ó, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é Deus? É o juiz. E é ele que está dizendo, esse aí é justo. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu por eles e ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e intercede por nós. Quem é Cristo? O nosso advogado. Aquele que pagou a nossa fiança. É como se Paulo dissesse assim, ó, é como se você conseguisse ver poeira em alto mar no dia de chuva. São duas coisas impossíveis de se ver. Porque Deus é o juiz e Ele diz do povo dele que Ele os justifica. E ainda, se isso não fosse o bastante, Cristo está intercedendo por esse povo, à direita de Deus. Então são duas coisas, por isso Paulo diz, o que nós vamos dizer se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Aí entra o que ele disse. Aí entra o que ele disse assim, ó, eu tenho por certo. Ele começa aqui, vamos ler aqui de novo. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a própria vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura, incluindo você, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu digo uma coisa para você, as pessoas acham assim, ó, que a perseguição vai tornar elas humildes. E elas não podem receber nada de Deus porque elas acreditam que vão ser soberbas. O apóstolo Paulo disse, nem a morte. Vamos pegar essa morte, isso aqui eu estou ilustrando, tá? Eu não quero espiritualizar uma coisa que não existe, mas eu quero mostrar para você que às vezes a gente erra nesse sentido. Nem a morte, algo ruim, nem a vida, nem a tua humilhação, nem a tua exaltação. As coisas boas não são para nos afastar de Deus. A gente trouxe uma mentalidade, eu não posso receber bênção porque essa bênção pode ser que eu enche o meu coração e eu me desvie de Deus. Meu querido, o mesmo Deus que garante a tua humildade na perseguição e faz com que você persevere, é o mesmo Deus que te guarda da soberba se você for exaltado. Porque se não for assim, você não é capaz. Na tua humilhação você vai blasfemar contra Deus e murmurar. Assim na tua exaltação, se você não é fiel no pouco, não vai ser muito. Você está entendendo? A gente erra achando que as coisas boas não é para nós. E Deus nos restringe às vezes. Ah, Deus está me restringindo porque não quer que eu me soberbeça o meu coração. Irmãos, se houvesse esse perigo, você teria que nem Paulo um espinho na carne. Quando ele viu em Paulo esse perigo, deixa esse espinho aí, Paulo. Deixa aí, porque é ele que vai te manter. Porque quando tu tá fraco, aí que o meu poder em ti é aperfeiçoado. Deus sabe o que está fazendo com a gente. Deus não nos coloca em lugares que Ele não queira. Ele vai nos levar a lugares que Ele quer. E nesses lugares Ele precisa e garante que Ele vai nos sustentar. Nós não precisamos ir sempre como um escravo com medo. Deus não brinca, Deus não coloca tropeço ou pedra na nossa frente. Deus não vai botar uma pedra para você cair. Às vezes o pensamento dos filhos de Deus, isso aí é um laço. É um laço, parece que foi um laço para mim. A gente veio de uma igreja que tudo que é, qualquer coisa, ganhou um emprego novo, isso pode ser um laço. Cuidado para não abandonar. Irmãos, a gente não pode abandonar Deus. A gente não vive as coisas boas a gente está tão restrito de recebê-las como bênção, que uma coisa boa a gente... Não, isso pode me desviar de Deus. E as coisas ruins, a gente tá sempre triste, porque coisa ruim, quem é que quer? Então a pessoa nunca usufrui de vida, de alegria. Irmãos, Deus não nos priva das coisas boas da vida. Deus não nos priva da alegria do coração na vida. Agora, Ele garantiu nem a morte,
nem a vida, nem principados, anjos, potestades, nem qualquer outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, é como ele disse, nada. E para ele finalizar o nada, ele disse, nem qualquer outra criatura nos pode separar do amor de Deus. Amém? Então, irmãos, o capítulo 8 acaba nessa extraordinário cântico da vitória. Se Deus é por nós, quem é que será contra nós? Isso não agita o nosso coração? Isso não agita a gente olhar para frente e correr, sabendo que o futuro é certo, porque nem o futuro nos pode separar de Deus. Medo do futuro por quê? Medo do desconhecido para nós, por quê? Se nem o próprio futuro, o apóstolo Paulo disse, não pode nos separar dele. Não temos futuro, não temos passado, não temos agora. Viva, porque Ele é contigo. Amém? Então vamos para o 9 agora. Vamos lá, porque nosso tempo é muito curto. Capítulo 9. Versículo 1 diz assim: Em Cristo digo a verdade, não minto, dando testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Isso está claro, que o apóstolo Paulo está dizendo. Versículo 4. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, os patriarcas, os profetas, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Até aí, é muito claro que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Ele está falando, eu mesmo poderia ser separado, poderia desejar ser separado de Cristo. Por quê? Por amor aos meus parentes que não estão em Cristo. Eles são israelitas. Eles são da descendência de Abraão segundo a carne. Foi a eles que foi dadas as promessas, a lei no Sinai, os concertos, o culto a Deus, os rituais, foi a eles. Eu poderia desejar ser separado de Cristo. Mas daí olha o que ele bota no versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas, como diz a Escritura, em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Diga graças a Deus. Isso não pode levar a pensar que a palavra de Deus possa ter falhado ou possa haver nela falhas. Eu pergunto para vocês, alguma promessa de Deus caiu por terra? Se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver Deus dando profecias ao povo. Vai acontecer isso. E até tanto as profecias boas quanto as profecias ruins, elas aconteciam do mesmo jeito. Porque Deus disse, se vocês não ouvirem pela boca de Jeremias, se vocês não ouvirem e não se entregarem para o rei da Babilônia, essa cidade vai ser destruída, Aí eles pensavam, não, a gente não pode se entregar. Como é que a gente vai se entregar? Mas era o que Deus estava dizendo para impedir que a cidade fosse destruída. Eles não fizeram e a cidade foi destruída. Deus dava a profecia, ele cumpria. Deus vinha com uma palavra e dizia a Josué, eu vou fazer assim. Deus fazia. Josué, faz isso, dá tantas voltas na muralha. E no momento que vocês der a 7ª volta, vocês gritem e as muralhas vão cair. Caía. Josué, escolhe homens e vai à peleja. Vai contra Amaleque, porque Moisés falando, porque eu estarei no cume do monte, a vara de Deus na minha mão, e Deus vai nos dar vitória. Deus dava a vitória. Moisés, avança. Mas o mar avança, Moisés, porque o povo vai passar no mar seco, e eu vou endurecer o coração dos egípcios para que eles vão atrás de vocês até mesmo no mar. E ali eu vou livrar vocês, vou destruir os inimigos de vocês diante dos vossos olhos, e vocês vão ver a minha salvação. O que Deus fez? O que ele disse. Alguma palavra de Deus caiu? Nada caiu por terra. Tudo que ele prometeu, que ele falou, ele cumpriu. Ele mesmo disse acerca de Davi, eu não vou alterar o que saiu da minha boca. Eu não vou alterar a minha aliança.
O que saiu da minha boca, eu não vou alterar. Eu fiz uma promessa, Davi, e não vou alterar o que eu disse. Ele falou de Cristo: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Foi o que aconteceu. Não existia sacerdócio em Judá, mas isso é outro caso, não vou entrar em teologia, mas isso é outro caso. Mas o que eu quero dizer para você? Nenhuma palavra de Deus se caiu por terra. Nada deixou de se cumprir. E até hoje é assim. Então aí o apóstolo Paulo diz: não que a palavra de Deus tenha falhado. Quando Deus escolheu um povo, Deus escolheu um povo, sim ou não? Desde o tempo de Israel, Deus escolheu um povo. E ele diz que era o povo eleito dele, as primícias das suas criaturas, era um povo peculiar, era um povo que ele escolheu. Agora ele vai abandonar o povo dele? É isso que o apóstolo... Não. Será que a palavra de Deus falhou? Deus falou com Israel e não vai salvar Israel? Deus falou escolhendo um povo e agora ele vai rejeitar esse povo por inteiro? Ele não pode fazer isso. Ele escolheu um povo. E ele não pode, como o apóstolo Paulo disse, se a gente for infiel, ele permanece fiel. Por quê? Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar o que ele diz. Ele permanece fiel. Ele não pode ser infiel, você está entendendo? Por quê? Porque ele não é contra a natureza dele. É como se houvesse em Deus malignidade. Ele conhece o mal por ser Deus. Ele é pleno de sabedoria, mas não há mal na natureza de Deus. Assim como não há infidelidade na natureza de Deus. E não pode haver. Aí, Paulo diz: não que a palavra de Deus possa ter falhado, mas, aí ele mesmo responde: porque nem todos os que são de Israel são israelitas fiéis. E nem por serem descendência de Abraão são todos contados como filhos. Por quê? Porque a promessa de Deus foi feita para quem? Isaac. Lembra de Isaac, né? Abraão teve quantos filhos? Não teve só 2, ele teve alguns mais depois de Isaac. Com Quetura, que foi uma outra mulher de Abraão. Mas fora essa Quetura aí, Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Aí o apóstolo Paulo ele faz essa analogia: nem todos os que estão em Israel são israelitas fiéis, são descendência de Abraão segundo a promessa, porque alguns são filhos da carne, Ismael, outros são filhos de uma promessa. Olha qual foi a promessa, versículo 9: porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. A palavra da promessa não dizia respeito a Ismael, dizia respeito ao filho de Sara, o filho de Abraão. Essa era a promessa. Ismael foi o filho da carne, foi o filho do braço de Abraão, para você entender. Não era contado como filho eleito, o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. Por isso ele diz: os filhos da carne não são filhos de Deus, mas o que é contado como descendência é o filho da promessa. Aí olha só, versículo 10: e não somente Sara, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Olha aqui um pouquinho. Primeira coisa, essa história de todo mundo ser filho de Deus já está mais do que ultrapassada, né? Porque aqui não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, a herança de Deus, os eleitos de Deus. Mas isso não... mas pastor, eu só não sou eleito hoje. Você pode ser? Ninguém sabe. Esse número não foi disposto aos homens. Jesus foi até minucioso quando disse para os homens: vocês não toquem no joio, deixem ele crescer junto com o trigo. Por quê? Porque vocês podem arrancar um trigo. Não foi dado para o homem escolher. O homem não escolhe ninguém. O homem só prega a verdade. Deus é quem faz a escolha e separa o joio do trigo. Ponto.
O homem não tem que meter a mão. Eu não tô aqui para dizer você é e você não é. O homem não foi dado, o homem não tem olhos para isso. E não foi dado para ele isso. Isso é questão de Deus. Mas, aqui no versículo 11, porque não tendo, Rebeca concebeu, né? E não tendo eles ainda nascido, Esaú e Jacó, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Se esse versículo fosse o único que falasse a respeito de eleição, seria suficiente, porque ele é preciso. Primeiro, ele fala assim, ó, antes deles fazer bem ou mal, para que o propósito segundo a eleição ficasse firme, para que a promessa que ele tinha feito a Abraão continuasse firme em Isaac. Não teve a coisa aqui, o propósito segundo a eleição não foi por causa das obras, porque a própria Bíblia está dizendo claramente aqui, ó, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Quebrou tudo. O propósito segundo a eleição de Deus, segundo a escolha de Deus, a soberana escolha de Deus, ficasse firme. Irmãos, a eleição é um assunto assim, ó, que as pessoas se debatem, se batem, e muita gente não gosta. Porque depois nós vamos ver aqui no próprio desenrolar aqui, o que leva as pessoas a pensar de Deus e a respeito de Deus. Mas aqui, se só essa palavra existisse a respeito de eleição, seria suficiente. Ele está sendo claro, dizendo, não foi pelas obras que Deus escolheu Jacó. Pensa em Esaú e Jacó. Quem foi o mais torto? De quem é falado que era usurpador? De quem foi falado que ele era mentiroso? De quem foi falado que usou o prato para enganar o irmão e para enganar o pai? Não foi Jacó? Mas quem é que Deus tinha escolhido? Foi Jacó. E eu digo para você, olha só algumas coisas, eu não estou dizendo que Deus ele compactua com o pecado e a pessoa pode agora racionalmente ou por vontade própria ir pecar porque é um eleito e Deus vai organizar as coisas. Não. E nós vamos ver isso. Só que o que eu quero te mostrar, ele não recebeu a bênção do pai por causa do coração de Esaú, porque Esaú entregou o direito de primogenitura e quem recebeu a bênção não foi Jacó. Você vê como as coisas contribuíram para que o decreto de Deus se cumprisse. Mesmo que foi um meio de turbulência, mas a vontade de Deus não se cumpriu. Quem é que foi abençoado? O primogênito era Esaú, e era para Esaú receber a bênção. Mas por causa de tudo, por causa dele ter vendido o direito dele, por causa dele ter lá doado o direito da bênção para Jacó, ele perdeu a maior bênção. Só que isso já estava decretado. Por quê? Foi antes deles fazer bem ou mal. Deus já tinha escolhido. Agora, a vida deles levou eles a mostrar que Deus tinha escolhido Jacó e aborrecido Esaú. A vida deles que se seguiu mostrou. Aí você vê Jacó obedecendo aos pais, indo lá na linhagem da mãe dele, escolhendo uma mulher da linhagem da mãe dele, da mesma família, e você vê Esaú saindo e fazendo aliança com outras mulheres que não eram, e que os pais deles não gostavam. Você vê que a vida deles depois mostrou para eles quem eles eram. Deus, ele opera. E ele está sempre operando. Deus, como o Senhor Jesus falou, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho com ele. Deus não pegou, como alguns dizem, botou corda no relógio da vida, colocou ali e ficou. Deus, ele está em toda, como disse Spurgeon, né? Em toda a maquinaria da humanidade. Ele está com a mão fazendo a coisa funcionar. Deus não dorme. Aí o apóstolo Paulo disse, antes que eles fizessem bem ou mal, a palavra de Deus aqui fala claramente sobre a eleição. Se aqui houvesse uma presciência de escolha, isso seria esclarecido pelo apóstolo, tipo assim, ó, como assim presciência, pastor? Para você entender o que é presciência e o que é predestinação. Presciência é eu saber o que vai acontecer na frente. E por eu saber o que vai acontecer, eu faço as escolhas hoje.
Isso é presciência. Isso é um atributo de Deus. Só que se esse fosse o caso aqui, não, Deus sabia que Jacó iria fazer tudo o que fez, mas iria crer em Deus lá na frente. O apóstolo Paulo teria seguido nesse rumo. Só que você vai ver que quanto mais a gente lê, a gente entende que não teve intervenção do Jacó humana. Foi o próprio Deus fazendo as coisas. Olha só. Mas quanto mais se lê, mais fica claro o ponto que está se querendo chegar. Falando assim, nós logo somos levados a questionar. Aqui no versículo 14 agora. Falando sobre eleição, falando sobre a escolha soberana de Deus, nós logo somos levados a questionar o quê? Versículo 14. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Eu digo pra você, e aí o que você entende? Você entendeu? Se fosse uma presciência, ele diria, não, Jacó, ele foi diferente. Mas ele não falou de Jacó. Ele disse assim, ó, Deus escolheu entre os dois. Deus escolheu. Por quê? Aí alguém pode dizer, não, então Deus é injusto. Poxa, como é que Deus escolhe um e não escolhe o outro? Aí ele diz assim, ó, o próprio Deus falou, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Aí Paulo chega numa conclusão. Então não depende nem do que quer, nem do que corre, mas do Deus que se compadece. E isso assusta. Por quê, pastor? Porque nós estamos na mão dele. Independente do que a gente acha, independente do que a gente pensa, independente do que a gente acha sobre Deus, nós estamos na mão de Deus. E isso assusta o homem. Isso não assusta os eleitos, porque eles sabem quem é Deus. Mas assusta o homem, por quê? Porque ele está na mão de Deus. Aí eu faço o que eu quiser. Será que faz? Será que a gente faz? Misericórdia. Mas olha aqui, irmãos, eu quero levar você, as pessoas, você já ouviu falar o seguinte: ou eu escolho a porta estreita, ou eu escolho a porta larga. Você quer ver o que Jesus falou? Você abre a sua Bíblia em Lucas. Deixa marcado que nós vamos voltar, tá? Eu só peguei essa nota aqui para mostrar para você uma coisa. Lucas, capítulo 13, versículo 23, diz assim, ó. E disse uma pessoa ao Senhor Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, respondendo ele vos disser: não sei de onde vocês sois. Então começar a dizer: nós temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde sois, apartai-vos de mim. Todos, versículo 27. E eles vos responderá: digo-vos que não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Eu não te conheço. Qual é a primeira marca a respeito da eleição? Que ele nos conhece antes da fundação do mundo. E quando ele diz que não conhece, não que Deus não conheça, porque a gente sabe que Deus conhece todos. Só que você entendeu aqui o pensamento? Eu não te conheço. Mas, Senhor, eu tenho ali estado na tua presença. Eu não te conheço. Não vou te abrir a porta. Como é que eu vou abrir a porta para um estranho? Então, Jesus falou: nós temos. Entenda. Ele não disse: não, vocês não precisam procurar que Deus vai achar vocês. Ele diz: porfiai, lutem. Porfiar é brigar, é lutar por entrar pela porta estreita. Então isso está dizendo, Jesus está dizendo: procurem fazê-lo. Porque eu digo para vocês, muitos tentarão, mas não conseguirão.
Mas isso não pode desmotivar vocês de procurarem. Vocês devem procurar. Vocês devem buscar. Vocês devem se entregar. Vocês devem jejuar. Vocês devem orar. Vocês devem fazer. Só que vocês têm que entender que só quem pode abrir a porta é o Pai. Só que isso não nos exime de se esforçar. Isso não nos exime de botar a mão no arado e ir. Você está entendendo? Jesus foi claro. Porfiai. Isso significa lutar, brigar. Devemos nos esforçar, como eu falei. Mas a verdade é que sem a intervenção divina não iremos nem encontrar a porta. Fica aí em Lucas, eu vou abrir em Mateus rapidinho para você ouvir o que foi escrito no Evangelho de Mateus. Para você não achar que só tá aqui, tá? Eu vou abrir rapidinho, não precisa você ir para lá, tá? É capítulo 7, versículo 13, olha só o que diz. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Não depende só de escolha, depende da escolha soberana. Se não houver uma intervenção, por mais que a pessoa corra, não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Você está entendendo? E isso põe o homem numa condição perigosa. Todos os homens. Por quê? Porque todos estão nas mãos de Deus. E quando Deus, porque Ele vai, nós vamos ler aqui, Ele vai trazer ira sobre aqueles que não se arrependerem. E Ele vai trazer misericórdia sobre os vasos da misericórdia, que nós vamos ver lá no Romanos. Pode voltar lá. Romanos. Então eu abri aqui só para você ver que o próprio Cristo, ele disse, corre, ele disse, busque, ele disse, te esforça para entrar pela porta estreita. Mas ele também disse, são poucos que encontram. Poucos encontrarão e poucos entrarão. Por quê? Porque não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Mas o homem precisa correr. O homem precisa querer, o homem precisa fazer, mas isso não vai levá-lo a entrar se Deus não abrir. A porta, quem abre é o pai de família, que diz, eu te conheço, antes que tu me visse, eu te vi, Natanael. Antes que Filipe fosse te chamar, eu já tinha te visto. Isso é eleição. Aí olha só, onde é que nós paramos? 9. Nós paramos no 16, né? Aqui, ó. Deixa eu ler o que eu anotei aqui. Devemos brigar com nós mesmos para entrar pela porta estreita. Devemos nos esforçar. As pessoas dizem que é só escolher, como a gente viu. Mas aí eu te pergunto, o que fazer se a porta não estiver ali? As pessoas dizem, é só tu escolher. Não, filho, tu escolhe entre a porta estreita e a porta larga. Escolhe entre a bênção e a maldição. Tá, mas se a porta não estiver ali, como é que a pessoa vai escolher? Se a pessoa não vê a porta, como é que ela vai escolher a porta? Ela pode tentar, ela pode lutar, mas ela não pode entrar se ela não enxerga a porta. Você tá entendendo? E isso faz do homem estar nas mãos de Deus. E isso faz do homem estar no querer de Deus e não no querer dele. O livre-arbítrio diz, o homem tem poder de escolha. A eleição diz, o homem está totalmente caído. E se Deus não o levantar, ele vai permanecer ali. Porque ele não pode fazer. Ele não pode entrar nas portas dos céus porque quer. E isso é forte. Mas eu posso escolher. Aí alguém pode dizer ainda, né? Eu coloquei aqui. Alguém pode dizer ainda, mas então eu posso escolher pela fé, eu não preciso ver. Né? Eu posso pela fé, não. Eu não vejo a porta, mas pela fé eu posso escolher a porta estreita. Aí eu digo mais uma coisa. A fé é a porta. Não tem como ter fé. E não tem como ter fé e não ter a porta. A porta é a fé.
A porta é a justificação pela fé. Não tem como alguém ter fé, você está entendendo? Sem a intervenção de Deus. Porque a porta é a fé. Nossas pequenas decisões não invalidam a vontade de Deus. Se formos salvos ou seremos salvos, isso só poderá ser obra de Deus. No versículo 16 diz: assim, pois, isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Corra, queira, mas no final das contas você vai ver, é Deus que abre a porta. Se não, por isso Paulo diz: onde é que estava a glória nisso? Quem é que pode dizer, mas Senhor, olha aqui, eu escolhi por ti? Quem é que te disse? Tu não pode escolher por mim se eu não escolher por ti. Tu não pode me amar se eu não te amar primeiro. Tu não pode vir e me ver se eu não te der olhos. Tu tá na minha mão. Tudo tá na mão de Deus, na soberania de Deus. Ah, irmãos, isso me deixa maravilhado. Aí olha, continua lendo o versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quiser, de quem quer, e endurece a quem quer. Aí eu pergunto a você, e aí? E aí? Não, pastor. Ele compadece quem quer, endurece a quem quer. Entenda, o homem não está na mão dele. Você e eu, nós não estamos na nossa mão. Eu escolhi Jesus, eu sou pastor hoje porque um dia eu aceitei a graça, coitado. A graça me alcançou. E por causa dela ter me alcançado, eu criei. Por causa dela ter aberto os meus olhos, eu acreditei. Agora, sem isso, não tinha como ter a fé que salva. Aí o apóstolo diz claramente, isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Esse versículo 18, né? O versículo 18 que fala, isso não depende do que quer. Versículo 18 que fala, ele compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Esse versículo leva muitos a não quererem aceitar que seja desse jeito. Vai levar muita gente a dizer, eu não quero, isso não é pra mim. Como que Deus vai endurecer um e vai se compadecer de outro? Como é que Deus vai impedir um e não vai impedir outro? Se é assim, aí você vê a criatura que não aceita que seja assim. Você vê a criatura querendo defender o seu direito de livre escolha, de livre-arbítrio. Eu não posso aceitar que seja assim. Deus não pode endurecer um e amolecer outro. Deus não pode escolher entre um e outro. Eu não posso, eu vou usar a minha escolha. E por causa da minha escolha que eu decidi seguir a Deus. Que eu decidi aceitar a graça de Deus. E a Bíblia está dizendo, não foi assim. Não foi tua decisão e nem pode ser. Então por que, se eu peco, por que Deus então vai se queixar? Olha o que o apóstolo Paulo diz. Versículo 19. Dir-me-ás então, por que ele se queixa ainda? Porquanto quem é que resiste à sua vontade? Se eu peco, por que ele se queixa que eu peco e diz que não é para mim pecar? Quem é que pode resistir à sua vontade? Versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu a que Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? O que ele está respondendo? Quem é tu? Que a Deus replicas. Não, mas eu não posso acreditar que eu estou nas mãos de Deus e se Ele quiser se compadecer, Ele se compadece, se Ele não quiser, Ele não se compadece. Eu posso usar o meu direito de escolha. Você não pode usar, porque não existe esse direito de escolha. As pessoas têm que entender que livre-arbítrio não existe. Só existe na cabeça dos católicos. Esse livre-arbítrio nunca existiu na graça, esse livre-arbítrio nunca existiu no Evangelho. Porque ainda que você decida com todas as suas forças, você não pode entrar por uma porta que você não vê.
Não adianta. Quem é o soberano é Deus e não os homens. Quem é o que mostra e o que dá a graça é Deus e não porque a pessoa corre ou porque a pessoa quer. Aí o apóstolo Paulo, mas então Deus é injusto, porque se eu sou assim, porque eu sou assim, eu tenho que ser assim, é minha natureza, é quem eu sou. Por que Deus se queixa? Quem é tu para replicar? Ele não tem poder sobre o barro, ele faz do barro o que ele quiser. Ou o barro vai dizer para o oleiro que forma, por que ele está me fazendo desse jeito? Ele tem poder sobre o barro. Ele pode fazer de uma mesma massa um vaso para honra e de uma mesma massa um vaso para desonra. E ponto final. Ele é soberano. Ele é Deus. Quem é tu que replicas a Deus? Quem sou eu que replicas a Deus? Tu acha que o teu direito de escolha está acima da vontade de Deus? Você acha que você pode decidir algo sem a soberania de Deus? Sem que Ele te permita isso? Sem que Ele te leve isso ou não? Resumindo, eu e você estamos nas mãos dele. Eu e você dependemos, mesmo inconscientemente, dele. Se existisse ainda um livre-arbítrio assim, não, mas eu posso decidir. Paulo está dizendo assim, quem é tu, homem, que replicas a Deus? Se existisse ainda um livre-arbítrio, ainda respirando, se existisse ainda, vamos dizer assim, um escape de Paulo ter dito, não, tem alguns ainda que vão poder decidir. Paulo chega até o fim e diz assim, o oleiro tem poder sobre o barro. Ele pode fazer o que ele quiser com o barro. Um vaso para honra e um vaso para desonra. Matou o resto que faltava. Por isso a gente traz essa filosofia do livre-arbítrio. E eu vou dizer uma coisa para você. Lutero foi uma pessoa que lutou contra o livre-arbítrio. E ele pregava muito a respeito de eleição e escolha. E daí por isso que surgiu a questão do livre-arbítrio por Erasmo lá, e que deu uma baita de uma refrega contra eles os dois. E o livro que Lutero escreveu, os coisas, foi chamado Arbítrio, se eu não me engano, Arbítrio Escravo. Foi chamado. Quando Erasmo disse o livre-arbítrio lá, e todo mundo gostou do Erasmo e não gostava de Lutero, né? Como sempre. Mas vamos lá, né? Quem és tu que replicas a Deus que te criou? O oleiro tem total poder sobre o barro. Pode alguém então pensar, então Deus é mau, que as pessoas estão nas mãos dele. Então, como é que Deus pode escolher um e não escolher outro? Como é que Deus pode fazer essa distinção? Como é que Deus pode distinguir entre homem e homem? Não, então Deus é mau? Então, eu coloquei aqui, Deus é mau. Agora continua lendo no versículo 22. Versículo 22. E o que vocês vão dizer se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou não dentre os judeus somente, mas também dentre os gentios. Olha uma coisa interessantíssima que eu percebi aqui. Deus, ele suportou os vasos da ira, sim ou não? Mas ele preparou os vasos de misericórdia. Como assim? Como que quase assim, a escolha em si, o homem escolheu desobedecer a Deus no princípio, lá no Éden. O homem era livre, o homem estava lá. Deus disse, ô Adão, se tu não comer da árvore do bem e do mal, tu vai viver para sempre. A única coisa que tu não pode fazer é comer da árvore do bem e do mal. Tu vai viver para sempre. O homem desobedeceu. O homem pecou. Deus suportou a rebelião do homem e os vasos da ira.
Porque na verdade não foi a intenção de Deus de ter criado esses vasos de ira. Ele suportou eles. Agora, os vasos da misericórdia foram preparados por Ele. Deus apenas, eu botei aqui, ó, lembrando, o homem escolheu desobedecer no começo. Se mais uma vez for dado o dever ao homem de escolher pela sua salvação, nós já temos a resposta. Qual é a resposta, pastor? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, visto que suas obras eram más. O homem sozinho nunca escolhe por Deus. Se fosse dado ao homem, tu deve escolher para... Não é o que a gente sempre diz, tu deve escolher por Jesus. E nós devemos buscar e persuadir as pessoas a isso. Só que nós entendemos, e nós temos que entender, que não é a vontade da pessoa, é o poder de Deus. Aí eu coloquei o seguinte: o homem sozinho nunca escolhe por Deus. Como a resposta foi: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Não quiseram a luz, mas a luz estava ali. Ah, se Jesus estivesse aqui hoje, não seria diferente. Ah, se Jesus estivesse na minha frente, não seria diferente. Ele estava diante dos fariseus. Os fariseus negaram ele na cara dele, viram os sinais, viram Lázaro ressuscitar, negaram ele na cara dele. Ele disse assim para eles: vocês não são das minhas ovelhas, porque a minha palavra não entra em vocês. Por isso, vocês não são das minhas ovelhas. Vocês não entendem a minha linguagem. Por quê? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Ponto. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então, irmãos, o homem sozinho não pode. Quanto mais a gente lê aqui, ó, versículo 24. Os quais somos nós, os vasos de misericórdia, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Deus, Ele preparou os vasos de misericórdia e suportou os vasos da ira. Eu digo para você, para um homem fazer o mal, ele precisa de uma ação de Satanás, sim ou não? Não. Por quê? Porque ele já é mau. Ele não precisa do diabo agindo, incitando ele. O homem pode ser mau, e é mau, sem o diabo. Agora eu digo para você, o homem pode ser bom e santo sem Deus? Não. Não tem como. E é por isso que Deus suportou os vasos da ira e preparou os vasos de misericórdia. Porque só Deus pode salvar. Só Deus pode escolher. Os homens não têm essa... O livre-arbítrio, ou seja o que for, que livre escolha, foi aniquilado pela rebelião. Foi aniquilado na queda do homem. Então, se Deus não preparar esses vasos, e se Deus... Olha só o que... Continua lendo comigo, versículo 25. Como também diz Oséias: chamarei meu povo a quem não era meu povo, e amada a quem não era amada. Isso aqui está falando dos gentios. E sucederá que no lugar em que lhe for dito: vós não sois meu povo, aí, nesse lugar, serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos nos não deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Olha para mim. A coisa ficou cada vez mais clara. Se o Senhor dos exércitos, o que ele está dizendo? Se ele não tivesse guardado os seus escolhidos em Israel, todo Israel teria se perdido. Seriam semelhantes a Sodoma e Gomorra. Por quê? Qual era a falta que havia em Sodoma e Gomorra? Que a gente gosta muito de dizer. Faltava o quê? Justos. Sim ou não? O que a gente sempre fala. Sodoma e Gomorra era só pecado. Não existia pessoas piedosas. E o Isaías usou dizendo: se o Senhor dos exércitos não tivesse guardado, como ele diz aqui, ó, não deixar a descendência,
não tivesse escolhido os filhos da promessa, não tivesse deixado ali, escolhido ali, feito descendência, nós seríamos como Sodoma e Gomorra. Por quê? Ninguém se salvaria se ele não tivesse intervindo, se ele não tivesse os seus eleitos. E mais na frente você vai ver isso em linguagem bem clara do apóstolo Paulo. Mas, por agora, Deus escolhe, não somos nós. Aí alguém pode pensar, se eu sou condenado para ser um vaso de desonra, se eu sou condenado para viver a vida toda endurecido, você já pensou nisso? Agora, e se eu sou endurecido? E se eu sou condenado à morte e não tenho direito de salvação? E se eu não vou ser salvo a vida toda, mesmo que eu queira? Você nunca parou para pensar nisso? E se eu não sou um eleito, você não vai ser salvo. Você está entendendo? É assim, não existe um meio termo. E se alguém pensar nisso, e se eu não sou eleito? E se eu for condenado a ser um vaso de desonra? E se eu for condenado a ser endurecido, o que eu faço? Resposta: se você treme ante a justiça de Deus por causa dessa verdade, e se vê perdido, isso é uma evidência que Deus está te convencendo. Isso é uma evidência que Deus está convencendo esse coração. E isso mostra que Deus te escolheu. Por quê? Porque uma pessoa endurecida, já está na palavra, endurecida, ela não dá bola para isso. Ela não fica assustada e nem nada. Ela não sente que as flechas de Deus estão apontando para ela. Ela se sente cômoda. E isso é ruim. Quando alguém treme diante da justiça de Deus e entende que está totalmente na mão de Deus, isso é bom. Por quê? Porque vai correr para Deus. E quem faz isso é Deus. Quem convence o coração é Deus. E se alguém se diz, poxa, e se eu estou condenado ao inferno, se eu estou condenado a ser duro para sempre, o que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus, como é que eu vou me salvar? Isso mostra que Deus está convencendo essa pessoa. A pessoa que não é eleita, ela não se preocupa com isso. Ela vive a vida. Ela é endurecida como Faraó. Ela vive a vida dela. Ela não está nem aí. Por isso, pastor, se o senhor pregar sobre a eleição, as pessoas vão fugir de Deus. Os eleitos não vão fugir de Deus. E os endurecidos não vão correr para Deus. Não vai mudar nada. A verdade de Deus não muda. Irmãos, eu não posso. A gente vive num tempo assim, pastor, o senhor tem que pregar mensagens brandas, porque mensagens duras vão correr o povo, vão desanimar o povo, vão fazer com que o povo não tenha fé. Irmãos, isso bem pelo contrário. Eu nunca vi esse evangelho do apóstolo Paulo desanimar a fé de alguém, a não ser daqueles que não criam. Porque o evangelho da graça, ele anima os que creem. Ele não desanima. O pecador convicto, ele é animado por causa da eleição. Ele não é desanimado por causa da eleição. Ele é levado ao último lugar. Então, só existe uma maneira. Graça. Ponto. Não existe um eu quero. Não existe um eu consigo. Não existe um eu vou fazer um voto com Deus, a partir de hoje eu vou servir a Deus. Não existe isso. Na graça, quem escolhe é Deus. A vontade é de Deus. Isso é graça. Isso é amor incondicional. Isso é eleição. Isso é o que a Bíblia está dizendo para nós. Tudo está na mão de Deus. A pessoa que não é eleita, ela não se preocupa nem se incomoda com a eleição. Isso não a incomoda. Ela é tão dura que ela pode estar sentindo o cheiro da carne sendo queimada no inferno e mesmo assim demonstrar nenhum temor a Deus, assim como Faraó fez. Faraó viu Moisés transformar o mar em sangue. Faraó viu Moisés fazer do cajado dele cobra, que engoliu as cobras dos magos dos outros. Faraó viu 10 pragas, rãs, moscas,
pedra, chuva de pedra, a morte dos próprios filhos e todos os primogênitos do Egito, e não a morte do povo de Deus nenhum. Ele viu o mar vermelho aberto, e mesmo assim ele decidiu perseguir o povo de Deus. O que é isso? A pessoa que é endurecida, ela não se incomoda com a eleição. Ela não se incomoda ainda que ela sinta o cheiro do inferno. Por quê? Porque ela é dura, ela é insensível à realidade, ela é insensível à verdade eterna, ela é insensível completamente a Deus e à verdade de Deus. Ela é totalmente dura, ainda que ela esteja ali, irmãos. Por isso que eu digo, as pessoas que caem no inferno, lá no inferno se arrependem, elas não se arrependem. Elas não se arrependem de fato. Por quê? Porque o arrependimento é um fruto de Deus. E por que elas não se arrependem de fato? Porque o arrependimento lá no inferno é um arrependimento egoísta, que só pensa porque está queimando, por isso se arrepende. O arrependimento real, cristão e bíblico, é de uma pessoa que cai em si e se arrepende porque ofendeu a Deus e não porque está no inferno. E não porque está pagando pelo que fez. Você está entendendo? O arrependimento real vem da ofensa a Deus. Eu me arrependo porque eu ofendi o meu Deus e não porque Ele vai me lançar no inferno. E não porque Ele vai me jogar no lago. Então as pessoas que caem lá, Senhor, aqui eu me arrependo. Tu te arrepende porque tu está penando. Porque se tu não tivesse isso, tu continuaria a tua vida. Que arrependimento é esse? Não é arrependimento. E por que não é arrependimento real? Por que não é conversão sincera? Porque a conversão sincera ela se dá pela presença e poder de Deus agindo no coração do homem. E isso mais uma vez demonstra que Deus escolhe, que Ele tem poder sobre o barro, de fazer um vaso de honra e o outro vaso de desonra. Eleição. E eu pergunto, questionem você: é doutrina da Bíblia ou não? É o Evangelho de Cristo ou não? É difícil? É difícil para aqueles que não creem. Leva as pessoas a dizer, não, mas Deus é injusto. Como é que Deus... Irmãos, Deus é injusto, pastor. Como é que Deus vai escolher alguém para ser salvo? E do lado, Ele vai escolher outra pessoa e aquela pessoa não vai ser salva. Você lembra de Judas? Por que Judas não foi salvo? O que as Escrituras falam de Judas? Ele era o filho da perdição. E ele não poderia ser salvo porque ele já estava condenado. Ele era o filho da perdição. O próprio Senhor Jesus disse, olha, aqueles que tu me deste, eu guardei-os no teu nome. Só um se perdeu. Qual? O filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Ponto final. A vontade de quem estava se cumprindo? De Deus. E a vontade de quem vai se cumprir na terra? De Deus. Mas pastor, o mundo está se degradando. O mundo está indo por causa dos homens. Os homens estão fazendo. Mas irmãos, todos estão nas mãos de Deus. Todos estão nas mãos de Deus. E se há um coração endurecido que não vai receber salvação, pode ter certeza que é porque Deus não deixou. Mas pastor, faz de Deus um mercenário. Faz de Deus, parece que Ele brinca com as pessoas. Aí eu digo para você, como o apóstolo Paulo, poxa, Deus suportou todo o pecado do homem. Quem pecou foi o homem e não Deus. Agora Deus salva porque Ele tem um povo eleito antes da fundação do mundo. Aí eu digo pra você vai sair na rua aqui, vai ter um mendigo, você vai dar comida pra ele. Mas porque você é bom, você tem que dar comida pra todo mendigo que você encontra na rua. Você tem que dar dinheiro pra toda pessoa que você vê esfarrapada na rua. Você tem que dar o dinheiro, você tem que dar alimento, você tem que ajudar, você tem que trazer pra tua casa. Você tem que fazer isso. Porque você fez pra um, você tem que fazer pra todos. Aí eu digo pra você, se Deus quis escolher uns, Ele não precisava escolher todos. Por quê, pastor? Porque o homem pecou e não Deus. O homem desobedeceu e não foi Deus. E se Ele quiser salvar, Ele faz o que Ele quer do que é dele. E se Ele não quiser salvar, Ele não está em débito nenhum com o homem. Por quê? Foi o homem que pecou. Se Ele quiser salvar, é porque Ele quer e é por causa da graça. Se Ele não quiser salvar, simplesmente o homem morre porque o homem já desobedeceu.
Jesus disse: eu não vim para o mundo para condenar o mundo, eu vim para salvar. Por quê? Porque o mundo já está condenado. Quem não crê em mim já está condenado. Eu não preciso condenar. O mundo já está assim. Por isso ele veio para salvar. Mas para salvar quem? Aqueles que o Pai me deu, aqueles que o Pai me deu antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos não agora. No tempo nós somos chamados. Mas na eternidade nós somos eleitos. Por isso, aí eu medito em tudo e penso assim: o Senhor só não impediu porque viu o teu povo. Diga glória a Deus. Versículo 25. Como também disse a Oséias. Não, vamos dar um pulinho aí. A gente parou lá no 29. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas por como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. E como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Se cumpriu o quê? A palavra de Deus. Israel, que buscava uma justiça, não encontrou? Não, por quê? E os gentios encontraram? Sim, mas por quê? Por causa que é uma justiça por crer, pela fé. A fé é um fruto de Deus no coração do homem. A Bíblia fala aqui mesmo em Romanos que Deus dividiu, Deus colocou, Deus deu a fé. Deus opera em nós o querer e o efetuar, como a própria palavra diz. A justiça aqui é a justiça que é pela fé. Deus opera em nós não pela força, mas pela influência. A influência é a livre vontade do homem, e ele o faz assim pela verdade e não pela força. O homem crê e é transformado. Diga graças a Deus. Como é que essa justiça se dá? Pela fé. Como que isso acontece? Pela pregação da verdade. Lembra que eu falei quando o homem cai em si e diz: misericórdia, o que eu faço agora? Se eu estou condenado. Creio em Cristo. Porque Ele, através dele, nós somos salvos pela graça. Sem Ele, nós não temos. Por que os gentios receberam? Porque os gentios não tinham nada. Eles não tinham uma lei para se basear. E não se baseavam em leis. Por quê? Porque eles não tinham promessas. Eles receberam a justiça pela fé no Cristo crucificado. Essa justiça. E por que Israel não recebeu? Porque eles tentaram pelas suas forças. Eles tentaram pelo seu livre-arbítrio. Não, eu tenho livre-arbítrio. Eu posso decidir. O que você fez? Bota dois um do lado do outro. O salvo e o perdido. O que você fez diferente do perdido? Eu escolhi aceitar a graça de Deus. Então a única coisa que você fez, você escolheu aceitar a graça de Deus, e o perdido não. E por isso ele foi para o inferno. Não foi assim. Por quê? Porque se fosse assim, não seria graça. Seria um povo que foi salvo pelos méritos deles. Eles aceitaram a salvação. O meu filho ajudou eles, mas quem aceitou a salvação foi eles. Então já não é mais graça. Então invalido todo o capítulo 9, um pouco do 10 e até o 11 do livro de Romanos, porque a gente vai ver mais coisas a respeito. Irmãos, livre-arbítrio não existe. Nunca existiu. O livre-arbítrio só está na cabeça do perdido. E um pouco do Filho de Deus. Ah, pastor, eu acreditava no livre-arbítrio. Não quer dizer que você acredite ou desacredite, que você deixa de ser um filho ou não. E não quer dizer que você entenda a eleição, que diz se você é um eleito ou não. Eu entendo a eleição, isso não faz de mim um eleito. O que faz de mim um eleito é ser um eleito.
pela graça de Deus. Passar pela transformação e para um novo nascimento. Isso comprova que eu sou eleito. Agora, fora isso, eu sei toda a doutrina, eu estudei toda a Bíblia. Por que você acha que o Testemunho de Jeová estuda toda a Bíblia e não consegue entendê-la? E eu digo para vocês, estudo muito mais do que crentes, do que nós, do que muitos pastores. E não entendem. E não acreditam em verdades claras. O inferno não. O Espírito Santo. Você fazer transfusão de sangue, isso não pode acontecer. Por que isso? Por que essa cegueira? Por que essa cegueira? Se Deus não escolhe, não adianta. Eu posso saber e pregar toda a doutrina. O que o apóstolo Paulo falou? Você pode ter uma sabedoria, você pode ter uma fé, você pode ter, assim, você pode dar o teu corpo em sacrifício, você pode virar o mundo. Se você não tiver amor, nada disso te aproveitaria. E que amor é esse? A natureza de Deus. Então, irmãos, você entendeu? Não é da minha cabeça, irmãos. Nunca foi. Palavra da Bíblia, claramente ensinada pelo apóstolo dos gentios. Claramente dita: se Deus não escolher, não depende de você correr ou não correr. Só que nós temos que correr e buscar. E agora, pastor? O que eu faço? Estou perdido. Eu tenho que correr, mas não adianta eu correr. Eu tenho que buscar, mas não adianta buscar. Sim. Você tem que buscar, você tem que correr, você tem que jejuar, você tem que fazer. Mas ainda assim isso não vai adiantar sem a ação soberana de Deus. Só que eu digo para você, essa ação soberana ela é real. Porque quando você está nessa doideira e ele opera, você nota e ele te leva a perceber que ele está operando. Não por tudo que você faz, mas pela soberania. E ainda assim, ele te ajuda nos teus trabalhos. Ainda assim, ele opera em você. Ele dá desejo. Porque a oração é um desejo de Deus. A oração obrigatória não leva ninguém a lugar nenhum. Eu tenho que orar. O desejo da oração vem do coração de Deus. E quanto mais eu vou à oração, eu vou na comunhão com Deus, mais desejo eu tenho por Ele. E esse desejo é colocado por Ele, porque Ele dá também o desejo. Ele dá o querer e o efetuar segundo sua boa vontade. Geração eleita, sacerdócio real, povo santo, pedras vivas. Fazei mais firme vossa vocação e eleição. Sabe quem falou isso? Paulo, pastor, Pedro. Quem é que falou? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. João. Quem disse que nós somos gerados pela palavra da verdade segundo a vontade de Deus? Tiago. Eles falavam isso, eles pregavam isso. E isso não desanimava a igreja. Pelo contrário, isso fortalecia a igreja. Porque alguém que foi convencido por Deus sabe que Deus está comprometido com ele. E vai seguir. Não agora, não, eu sou eleito, agora eu vou ir em pecado. Se a pessoa deseja o pecado é porque ela não foi eleita. Se eu desejo voltar a me lambuzar no pecado, isso demonstra. Eu não passei por uma transformação. Que eu não recebi a visão real da eleição. Agora, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Aí antes ele diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Se Deus, aquele que começou em vós a boa obra também é poderoso para finalizar até aquele dia. O Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus. Fiel é o que vos chama, o qual também fará, também vos aperfeiçoará. O apóstolo Pedro fala, que ele vos aperfeiçoe e vos fortifique. Até a irmã colocou isso no grupo da oração, acho. Uma irmã colocou, não me lembro agora o versículo, 1 Pedro, 2 Pedro, ela colocou que ele vos fortifique, vos santifique, vos confirme, vos aperfeiçoe. Ele.
Deus, operação de Deus. Operação de Deus. Todos nós estamos na mão de Deus. E isso faz com que o realmente cristão, o filho de Deus, se regozije. Por quê, pastor? Porque o filho de Deus sabe que é fraco. O filho de Deus sabe que se a salvação está na mão dele, ele está perdido. Se a salvação da minha alma está na minha mão apenas, e na minha força de decisão de segurar ela, eu digo para você que eu estou perdido. E você junto. Porque nós somos incapazes de permanecer de pé um dia sozinhos. Se Deus não estiver agindo sobre nós. Se Deus não estiver com a mão dele sobre nós. Mas a garantia é que ele vai estar com essa mão sobre nós. E é isso que traz regozijo, é isso que traz humildade para o coração do crente, isso traz regozijo, isso traz força. Por quê? Porque ele sabe que é fraco, ele só depende, ele só está de pé por causa de Deus e ele vai se manter de pé por causa de Deus. Ele vai seguir, ele vai andar. Glória a Deus.